Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. É pela infinita graça do nosso amado Jesus que nós estamos aqui. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2. Vamos ler os 10 primeiros versículos desse capítulo, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer estas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, é neste santo nome que nós estamos aqui congregados nesta noite. É neste nome que nós estamos confiados na Tua misericórdia, no Teu amor, na Tua bondade para conosco. Senhor, nos ajude no que concerne esses textos, porque nós precisamos da Tua ajuda. Não há sabedoria humana que possa trazer para nós a vida desses textos. Aquilo que é a Tua mente, não é aquilo que está escrito, mas é o poder e a vida daquilo que está escrito. Nos ajude nesta hora, Senhor. Precisamos que o Senhor ganhe a nossa atenção, ganhe o nosso coração, encontre caminho em nós para que a Tua palavra execute a Tua vontade. Nós te entregamos não só esse dia, porém todos esses dias, debaixo da direção do Teu Espírito Santo, no poder e na instrumentalidade da Tua palavra. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Aqui eu fiz uma leitura que compreende todo o assunto que nós vamos meditar nesses dias, segundo a vontade do Senhor, que é a última hora e o desafio do discernimento espiritual. E este capítulo é aquilo que nós chamamos a escatologia paulina. Paulo, ele não escreveu nenhum livro sobre escatologia, porém nos seus livros há muita escatologia. E este é um dos capítulos escatológicos do ensino de Paulo. E nós vamos bem devagar
e somente até onde o Senhor nos permitir. Porque aqui há uma solene advertência para nós. A necessidade do discernimento espiritual no tempo que estamos vivendo. E por quê? Porque à medida que nós nos aproximarmos mais e mais da volta do nosso Senhor, os dias ficarão mais perigosos. A obra de Satanás se intensificará, em especial contra o povo de Deus. Amados irmãos, irmãs, aqui nós encontramos uma palavra de Deus muito clara, uma palavra que ela é autoexplicativa. E nós hoje, nos dias que estamos vivendo, necessitamos sim que o Espírito Santo tome esta palavra e penetre no nosso coração para nos ajudar acerca da urgência da hora que estamos vivendo. Muitos irmãos já fizeram isso e muitos gostam de especular sobre isso. Quem é o anticristo? Então, muito já se falou, muito já se publicou sobre quem. E até agora não há nenhuma mente humana hábil para poder dizer para nós quem exatamente é o anticristo. E esse não é meu foco. Porém, eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque aqui nesse capítulo, a ênfase de Paulo não está sobre o iníquo, embora ele cita, e ele será manifestado, mas sobre algo que é tão terrível e perigoso como a própria pessoa do anticristo, que um dia se manifestará. É o seu espírito, o espírito do anticristo. Como esse espírito está atuando, como ele está agindo, o que exatamente ele está fazendo. E muitos de nós não têm percebido isso. Nós temos ignorado o espírito do anticristo e muitas vezes queremos saber quem é o anticristo. É importante nós meditarmos sobre a seriedade disso. Então, hoje nós vamos colocar um ponto preliminar que Paulo coloca. E é curioso, porque Paulo coloca aqui, mas, irmãos, nós iremos além da letra, e falo isso com cuidado. Quando eu digo ir além da letra, não é desprezar a letra, é entender a mente de Deus na palavra. Não é o que Paulo escreveu, mas o que o Espírito inspirou. Mas há uma diferença entre o que Paulo escreveu e o Espírito inspirou? Claro que não. Essas duas coisas estão juntas, mas aqui há uma necessidade de correção, se é que se faz necessário para alguns. É nós sairmos do que aparentemente você está lendo. Em outras palavras, é você tocar o espírito da revelação. Compreende? Porque quando você lê aqui o versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais. Não é assim que a gente lê, irmãos? Você faz ideia o quanto você já perdeu com essa forma de leitura? Então aqui a gente precisa parar, porque existem detalhes importantíssimos aqui. Eu gostaria que você observasse, por favor, vamos ler esse versículo novamente, porém, procurando tocar o espírito da palavra, não a letra, mas o espírito da palavra. Quando eu digo espírito da palavra, volto a dizer mais uma vez, não estou desprezando a letra, mas eu quero levar os irmãos a compreender qual é a mente de Deus aqui. Preste bastante atenção. Ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, a palavra aqui é uma palavra grega, parousia, o grande advento, a manifestação, parousia. Se você estudar essa palavra, você vai encontrar 24 referências no Novo Testamento sobre essa palavra parousia. Uma delas eu posso citar para você aqui. É Mateus, capítulo 24, versículo 3, a parte B desse versículo, que diz assim, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da tua parousia. Então, o que está aqui em Mateus 24, 3, é o mesmo que está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Então, observe bem, vinda, parousia, o advento, a presença
do nosso Senhor Jesus. Agora, há uma outra palavra. A primeira que eu quero que vocês prestem atenção é vinda. E a segunda palavra, reunião. Vinda e reunião. Este vocábulo aqui é onde eu quero que você dê a máxima atenção. Não poderemos avançar na leitura sem que primeiro venhamos compreender esta vinda e esta reunião. Agora, olha que pergunta interessante. O que esse versículo primeiro tem a ver com este homem da iniquidade, com esse mistério da iniquidade, com esse iníquo? Aí é que está. Porque quando você faz essas perguntas, aí você percebe que a leitura não ajudou. E aí você precisa voltar, ler, reler, até você compreender o que realmente o Senhor está nos falando. Observe que essa palavra, reunião, esta é uma palavra que só ocorre 2 vezes em todo o Novo Testamento. E não é por acaso. Eu diria assim, e falo aqui, irmãos, com uma certa ousadia, me atrevo a dizer isso, é a melhor maneira de colocar. É como se todas estas palavras que estão aqui no versículo 1, elas fossem escritas, mas esta palavra reunião, ela fosse desenhada, pintada, fosse um quadro. Entende? Não sei se vocês conseguem perceber a grandeza disso. Essa palavra é extremamente importante. Ela só ocorre 2 vezes. E a outra ocorrência dela está em profunda configuração com ela. Então vamos lá, vamos avançar, porque se você ainda está com dificuldade de perceber a grandeza disso, na sequência da exposição você vai entender com certeza. A primeira ocorrência está aqui, a segunda ocorrência está em Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 19 até o versículo 25, e já adianto para você, o capítulo 10 da Epístola aos Hebreus é um capítulo que ele foi escrito por seções, e aqui eu uso o mesmo princípio que estou usando aqui em 2 Tessalonicenses, porque se você ler, você pode misturar tudo, mas quando você perceber que existem seções dentro deste capítulo, você vai ver a grandeza em que cada seção vai ligando a outra. Uma seção vai explicando a outra. É como se uma seção jorrasse luz sobre a outra. Nós não vamos nos prender nisso. Vamos apenas nessa seção. Começa no versículo 19 e termina no versículo 25. E tem tudo a ver. Versículo 19 está assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo vivo e novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para que possamos nos estimular às boas obras. Agora preste atenção, no versículo 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tendo em vista, ou quanto mais, pode estar em algumas outras versões, quanto mais, ou tendo em vista, que o dia, e esse dia aqui, faz uma clara alusão à vinda. E por quê? Porque esse dia, e a palavra congregar-nos, assim como vinda e reunião, em 2 Tessalonicenses 2:1, são as duas palavras que fazem conexão no texto, também não deixemos de congregar-nos. Esse congregar-nos e o dia também faz a mesma conexão. E é interessante que quando você tem esse quadro em vista,
você percebe a grandeza do que o Senhor está falando a nós. Mas é muito, irmãos. Eu vou tentar traduzir, ajudá-los a ver. A palavra que é usada, reunião, em 2 Tessalonicenses 2:1, e não deixemos de congregarmos, em Hebreus 10:25, é o mesmo termo no texto original, é o termo episunagogue. Episunagogue. Só ocorre 2 vezes em toda a Bíblia. Nós vamos entender a relação dessas 2 palavras nesses 2 textos. Não há aqui coincidência. Não é o acaso, não é coincidência, é revelação de Deus. É a mente de Deus na sua palavra. Isso muda tudo, a nossa forma de ler, a nossa forma de ouvir, quando esses textos estão sendo expostos para nós. Então veja bem, se você observar, a palavra epsunagogue fala de reunião. A palavra epsunagogue fala de reunião. Não deixemos de congregar, é reunião. Só que essa palavra, você vai perceber aqui algo muito especial, porque ela diz assim, epi. O que é epi? É sobre. É uma reunião, poderia dizer assim, uma reunião no sentido mais elevado da expressão. É a reunião no sentido mais elevado da comunhão. E se você não tem o discernimento do Espírito da palavra, você não vai compreender por que esse texto está aqui. É como se disséssemos assim, não faz sentido. Ora, não faz. Faz todo sentido. Nós não podemos empobrecer a palavra de Deus com o nosso conceito, com as nossas percepções naturais. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Observe o que Paulo está dizendo aqui. Porque aqui fala de 2 reuniões. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, fala de uma reunião nos ares. Olha o que ele diz. A nossa reunião com o Senhor. E essa reunião será no tempo da sua vinda. Só que Hebreus, ele não está falando de uma reunião nos ares. De maneira direta, não. Mas por implicação, sim. Por quê? Ele está dizendo da nossa reunião. Não deixemos de congregar. Mas se esse texto existisse só aqui, e não em Tessalonicenses, nós perderíamos a grandeza. Porque o que esses 2 textos vão dizer para nós é a importância da realidade, do testemunho, da vida, da comunhão do povo de Deus. Assim como a Trindade é estritamente relacional à igreja também. Aqui está a grande verdade sobre o que é o culto a Deus. Qual é a natureza do culto? Quando você estuda os textos seguintes, você vai ver Paulo exortar os irmãos sobre o perigo deles ficarem agitados. Quando ele diz, não vos demovais, não se perturbeis. A palavra aqui é usada para um barco que está balançando, chacoalhando de um lado para o outro. Não se deixeis levar por agitações, porque a vida da igreja não é uma reunião de um povo agitado, um povo inseguro, um povo perturbado. Não. Esta reunião do povo de Deus, ela tem um propósito glorioso, eu diria, um propósito celestial. Vou dizer para vocês o que essas 2 palavras nos ensinam. Essas 2 palavras nos ensinam que a nossa reunião de igreja, a reunião do corpo de Cristo, a reunião dos remidos, é um prelúdio daquela gloriosa reunião que acontecerá na vinda do nosso Senhor. Irmãos, irmãs, se nós não entendermos isso, nós vamos reunir de qualquer maneira. A igreja não reúne por causa de programa. A igreja não reúne por causa de entretenimento. A nossa reunião tem a ver com a vinda do nosso Senhor Jesus. A nossa reunião é um maranata na terra. A nossa reunião tem a ver com aquela reunião. Se o nosso reunir constitui um fim em si mesmo,
o Senhor Jesus nunca estará presente. Ele pode ser adorado, ele pode ser cantado, ele pode ser glorificado, pode fazer o que quiser com o nome dele, com a pessoa dele, com a obra dele aqui, pode exaltar a sua obra. Mas quando a reunião tem um fim em si mesma, por mais que nós cantemos o Senhor, isso não terá peso espiritual, não terá realidade celestial, o Senhor não estará presente. É isso que esses dois textos vão nos ensinar. E por quê, irmãos? Porque agora nós vamos perceber que na tônica da linguagem de Paulo, nessa tônica de uma grande exortação quanto aos dias finais, sobre o espírito do anticristo, veja que isso já era vivido no tempo de Paulo. O espírito que já operava, o poder maligno que estava presente. Nós estamos vivendo uma era onde o espírito do anticristo, o espírito das trevas, tem realizado uma obra devastadora, e digo com muita tristeza, no meio do chamado povo de Deus. Falsos profetas, a popularidade do engano, da mentira, dos desvios, a falsificação do evangelho, esse evangelho gourmet, esse evangelho antropocêntrico. Como nós poderemos ser guardados nesse tempo cruel, nesse tempo mau, no meio dos irmãos, da comunhão do corpo de Cristo, onde a presença do Senhor é experimentada, onde uma reunião, ela não é uma reunião meramente espiritual, ela é espiritual, mas ela tem um caráter celestial. Ela é presente, mas ela tem um caráter eterno. Você consegue ver isso? Você consegue entender aqui a riqueza dessas duas palavras aqui? Embora sejam as mesmas palavras, porém em contextos distintos, em contextos diferentes. Se você olha aqui, 2 Tessalonicenses 2:1, é a vinda do Senhor, é a nossa reunião com Ele. O sentido aqui é escatológico, o sentido aqui é futuro. Porém, quando nós lemos a mesma palavra em Hebreus, o sentido é presente. Você pode, por favor, abrir sua Bíblia aqui em 1 Tessalonicenses. Veja o capítulo 4. Veja, na verdade, a seção desses textos começa no versículo 13, quando ele diz: não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes a respeito dos que já partiram, que estão com o Senhor, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com o nosso Senhor Jesus todos os irmãos que partiram. Estão vendo aí? Aí o versículo 15 ele diz: isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e que fomos deixados até a vinda do nosso Senhor, por enquanto os deixados somos nós, que estamos aqui. Os que forem deixados quanto à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, com voz de arcanjo, com brado do céu, como trombeta de Deus, soará, e os mortos em Cristo, olha a reunião é essa, ressuscitarão primeiro. Então nós, todos que estamos aqui, que estivermos vivos e fomos deixados, seremos arrebatados em nuvens. Esta é a reunião que Paulo está falando. E juntamente com eles, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. É dessa reunião que ele está falando. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Essa é a reunião que ele está falando. Agora, irmãos, paremos aqui. Então, se temos dois textos, que de fato são os mesmos textos, que só ocorrem duas vezes na Bíblia, e os dois estão no contexto da vinda do Senhor, porém, um é uma realidade futura,
que fala de uma reunião futura, é esta reunião. O outro fala de uma realidade presente. Então espere, deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Esse tempo, quando nós nos encontrarmos com os santos que já dormiram no Senhor, você imagina a alegria daquele encontro? Será que nós teremos palavras aqui para poder explicar, para poder descrever como estará o nosso coração? Quando nós nos encontrarmos com cada um dos irmãos que viveram entre nós, que hoje dormem no Senhor, eu imagino que será uma alegria indescritível. Será uma alegria que, se fosse uma alegria que eu pudesse sentir agora, o meu corpo não resistiria. Mas não só isso, há um capítulo maior. Agora, depois que nós nos abraçarmos, depois que nós nos alegrarmos, depois que nós entoarmos louvores e glórias ao nosso Senhor, quem vai aparecer diante de nós? O nosso Senhor. Você faz ideia como será essa reunião? Porque fala de uma reunião, não fala só de um encontro. Fala que nós vamos ter uma reunião nos ares. É uma reunião. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Uma reunião. Vai ser uma reunião nos ares. Só que aí, irmãos, será uma alegria que eu não tenho como nem imaginar. Com essa mente, com esse corpo aqui, não dá para imaginar. Então você pode tomar isso agora. Só que o que o Espírito está dizendo não é Paulo, não é o escritor dos Hebreus, o Espírito Santo, não é no que Paulo escreveu. Agora você pode ver o quadro que o Espírito nos dá na interpretação da sua palavra, onde a Bíblia explica a própria Bíblia. Então você toma 2 terços, você tem um quadro, e agora você olha esse quadro. O que o Senhor está dizendo para nós, que a nossa reunião não pode ser menos do que isso, irmãos. Você compreende isso? Nosso ajuntamento não é um ajuntamento qualquer. Nós não podemos imaginar que estamos aqui por causa de alguém ou por causa de algo. Se há um alguém pelo qual nós nos reunimos aqui, é Cristo. Mas só que há algo que precisa contornar, fazer uma moldura sobre esse quadro. É que essa reunião, ela tem um valor que eu e você não conseguimos imaginar. Se aquela reunião que nós teremos, reunião de 2 Tessalonicenses 2:1, é uma reunião de glória infinita, que nós não temos palavras agora para descrever, e que esse reunir, ele tem uma conexão com aquela reunião. Então como que nós deveríamos estar aqui agora? Como deveríamos cantar esses cânticos? Porque lá fora, irmãos, só trevas. O espírito do anticristo está aí, promovendo todo engano, toda mentira, seduzindo, levando muitos cristãos à apostasia, à frieza, à indiferença. É isso que nós estamos assistindo, e com muita tristeza, e faz parte desse processo escatológico. Como o inimigo está enganando, como ele está seduzindo, como ele está atraindo, como ele está dispersando, como ele está tornando as reuniões da igreja, do povo de Deus, reuniões antropocêntricas, reuniões onde o Senhor não é o centro, onde a sua palavra não é viva, não é eficaz. O inimigo tem feito isso. Amados irmãos e irmãs, mas de uma forma miraculosa, existe um povo que reúne por causa do Senhor. Há um povo que reúne por causa de uma viva, gloriosa e infinita esperança. Há um povo que reúne, e esse reunir, ele é um prelúdio, ele é um gozo antecipado. Escute, o nosso reunir precisa ser um gozo antecipado daquela glória vindoura. Porque senão não faz sentido, irmãos. Ou faz para você? Não faz. Você está entendendo? Se o nosso reunir não é um gozo antecipado daquela reunião, então é uma reunião sem sentido. É a reunião pela reunião. É uma reunião que ela tem um fim em si mesma.
Mas o que esses dois textos vai nos corrigir é que não devemos reunir assim. O nosso reunir é um antigozo daquela gloriosa reunião, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, onde nós, os que estivermos aqui, os deixados para viver essa hora, seremos arrebatados, nos encontraremos com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, teremos uma parte da reunião, que primeiro será um ajuntamento, aí depois virá o nosso Senhor Jesus, aquele que morreu por cada um de nós, que nos resgatou e nos comprou com o seu sangue. Irmãos, veja esse exagero que eu estou dizendo. Veja que, quando você abre Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, Paulo começa essa sessão assim: tendo, pois, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu. Então, como que ele termina esta sessão? Não deixemos de congregar. Se você for interpretar este congregar somente nessa sessão, o que significa este congregar dentro desta sessão? Significa que esse congregar dentro desta sessão é uma experiência no lugar santíssimo. É uma vida cristã de intrepidez. Então não há lugar para nós, como povo de Deus, nos assentarmos sem intrepidez. Intrepidez para adorar, para ouvir, para receber, para acolher a palavra de Deus. É impossível que um cristão que receba esta palavra como vida dentro dele, ele compreende, ele tem iluminação espiritual, ele possa permanecer simplesmente indiferente. É impossível a indiferença, porque aqui nós vamos compreender que o nosso reunir é uma comunhão como no Santo dos Santos. Nós podemos ter uma experiência entre os céus e a terra. Irmãos, eu não estou exagerando, porque o contrário disso, sabe o que é? É conformismo, é indiferença. Como eu disse, o culto pelo culto, é a frieza, porque isso está registrado, que nesse tempo seria caracterizado pela frieza do amor. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor, a palavra amor aqui é que me chama a atenção. A questão é que nós temos uma forma generalizada de ler a palavra amor na Bíblia. E quando você estuda os vocábulos para amor na Bíblia, nós vamos encontrar alguns, como por exemplo, filial, o amor fraternal, storge, o amor familiar, numa esfera familiar. Epitomia, o desejo de estar com a outra pessoa, desejar aquela pessoa, de estar com ela. Eros, o amor carnal, erótico, erotizado. Porém, esta palavra amor, aqui em Mateus 24:12, não é nenhuma dessas palavras. É ágape. Ágape. Ágape é o amor que define Deus. Ágape é o amor que define Deus. Deus essencialmente é amor. Então, quando ele diz assim, por se multiplicar a iniquidade, por haver tanta quebra de princípio, uma tradução, porque a palavra que é anomia, quebra da lei, ela precisa ser interpretada e aplicada dentro de um contexto para você compreender exatamente o que ela está dizendo. E aqui, nesse texto, está dizendo assim sobre o desprezo à lei de Deus. E a lei de Deus tem a ver com o seu caráter santo. Então, por desprezarmos o caráter santo de Deus na sua palavra, nós estaremos desprezando o seu amor, a sua presença, a sua pessoa. É isso que ele está dizendo. Isso é muito grave, irmãos, porque aqui é uma referência, uma exortação a todo o povo de Deus. O amor aqui que está esfriando é a presença de Deus, é a pessoa de Deus, é o culto a Deus. Se você lê na sequência dos textos, aqui de 2 Tessalonicenses, então, por favor, não se concentre na pessoa, mas no Espírito. Eu vou dizer algo para vocês.
O espírito do anticristo é tão pernicioso, tão perigoso, tão devastador, tão destruidor, como a sua própria pessoa será. Você está entendendo? E talvez nós nunca demos atenção a isso, porque estamos esperando manifestar o homem da iniquidade, o iníquo, o que virá. Ele vai reunir todos os poderes, político, econômico, religioso, ele vai dominar. Essa é uma expectativa que se tem. É uma expectativa, não estou interpretando, é uma expectativa de que este homem do pecado, ele vai ter um governo absoluto sobre esta terra. Então nós temos essa preocupação, quando é, quem é, como será? Então a gente fica muito preocupado com isso, mas eu quero chamar a sua atenção a um ponto sutil, que nós estamos perdendo de vista, e o Espírito Santo precisa abrir os nossos olhos, porque Ele quer, Ele busca aqueles que estão sedentos de iluminação espiritual para ter discernimento nesse tempo. É sobre o seu espírito. É o seu espírito hoje, irmãos. Será que você pode perceber a sua volta, de uma forma geral? Quais os caminhos que esse dito povo de Deus, e aqui incluindo todos nós, suas motivações, suas prioridades, sua consagração quanto às suas prioridades, tempo, valores. Como nós temos colocado tudo isso aos pés do Senhor, com zelo, com cuidado. Como nós temos exercido a mordomia que o Senhor tem nos confiado. Como temos administrado o nosso tempo. Como tem sido a nossa devoção. Quais são as prioridades da nossa vida? Porque as nossas prioridades definem a nossa espiritualidade. Você compreende, irmão? Porque o que se vê hoje é uma profunda apostasia. Parece-me uma apostasia irreversível. Nós estamos vendo no lado natural, no lado mundano, no lado natural da vida, um tempo que nós nunca havíamos presenciado em nossa geração. Os valores completamente invertidos. A justiça virou chacota. Valores morais ninguém questiona mais. Ninguém se importa mais. Tudo isso faz parte da operação do engano, que Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses 2. Isso tem a ver com o espírito do anticristo. Com o espírito do anticristo. O efeito corrosivo, devastador, destruidor do mundo digital. E agora acrescentou-se mais um novo capítulo e ainda não se pode avaliar nesse exato momento quais serão as suas consequências da inteligência artificial. Ainda não. E a gente está vendo tudo isso de uma forma natural. Nós não temos exercido o discernimento. Todos esses pontos, por detrás de tudo isso, por mais bonito que seja para alguns, por mais extraordinário, isso traz comodidade, traz facilidade, traz conectividade, traz. Você pode enumerar uma centena de coisas boas, todos nós aqui concordamos, mas há algo que você precisa entender, que também, por detrás de tudo isso, existe um poder maligno, que vai nos controlar, que vai nos dominar, que vai roubar o nosso tempo, os nossos afetos, que vai nos tirar da palavra de Deus, que vai roubar o nosso discernimento. E tudo isso que está acontecendo nessa era, nesse exato momento, eu quero te encorajar a não aplaudir, mas a discernir que Satanás está atuando com toda a força para ele impedir este reunir. Por isso que para mim faz sentido Paulo começar este capítulo 2 com este versículo 1. Por isso que Paulo está mostrando essa gloriosa realidade do povo de Deus. Porque a reunião da igreja é o único oásis que nós temos na terra.
A reunião do povo de Deus não é uma reunião qualquer, é a maior reunião que pode acontecer na terra, porque nessa reunião os céus e a terra estão presentes. Esta é a reunião onde o nosso Senhor Jesus está presente, onde a sua presença deve ser desfrutada, porém não é uma reunião qualquer, é uma reunião onde a centralidade é Ele, porém o nosso coração precisa ter este anelo, precisa ter este maranata, precisa ter esta proclamação, que nós estamos reunindo aqui, tendo o mesmo sentimento, tendo a mesma busca, o mesmo desejo, que nós teremos quando nós nos reunirmos com os nossos irmãos, naquela grande reunião, que é o anelo de ver o Senhor logo, que é o desejo de que o Senhor volte logo, que Ele apareça logo. Essa reunião hoje, aqui, nesse exato momento, ela precisa ser uma parousia para nós. Se não é ainda, então que ela seja um prelúdio. Você está entendendo, irmão? Você compreende? Quantas vezes temos reunido e temos saído da reunião? E não é, a gente não está reunindo aqui para sentir. Aqui não é uma questão de sentimentalismo, é uma questão de consciência, é uma questão de fé. Porque hoje, essa reunião aqui é uma reunião dos que creem. Hoje ela é a reunião da fé. Amanhã nós teremos a reunião da visão. A nossa fé vai se tornar visão, isto é, a nossa fé vai se tornar realidade. Esse que nós adoramos, esse que nós exaltamos, esse que nós cremos que Ele está entre nós, pela fé, um dia se tornará a nossa visão. Porque nós o veremos assim como Ele é. Porém, nunca Ele estará presente, se não houver esta consciência, se não houver esta fé. A nossa reunião é uma reunião de fé. Estar aqui é um ato de fé. Então, podemos prosseguir aqui, só fazendo um resumo, bem rápido. Então, 2 Tessalonicenses aponta para a consumação desse ajuntamento aqui. Está vendo, irmão? Vou repetir isso mais uma vez. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, aqui, aponta para o acontecimento dessa reunião presente. Aquele texto, tão maravilhoso que nós lemos no início dessa mensagem, 2 Tessalonicenses 2, o aponta para a consumação dessa reunião. É como se eu estivesse dizendo assim para vocês, irmãos, sabe, a vinda do nosso Senhor, ela já começou agora aqui nessa reunião. Nós precisamos ter o mesmo coração. Não espere, irmão. Se você pensa assim, mas naquele dia, quando eu chegar na presença do Senhor, eu quero adorá-lo, eu quero exaltá-lo, eu quero honrá-lo, e você não faz isso aqui, você precisa desconfiar se você vai poder fazer isso lá. Eu acho que esse é um grande teste para nós. Se você, porque já me perguntaram, Luiz, como eu tenho certeza que eu estarei lá? A certeza é agora. A certeza é agora. Observe bem. Então, Hebreus 10, 25, vai apontar para a natureza das nossas reuniões. A natureza das nossas reuniões, aqui Hebreus 10, 25, aponta para uma consumação. Então só faz sentido nós reunirmos se for dentro deste conceito. Compreende? Só faz sentido você estar aqui, você reunir, se o seu sentimento for a glória daquele maravilhoso encontro, for aquela maravilhosa reunião que nós teremos na vinda do Senhor. Essas duas reuniões, elas precisam caminhar juntas no nosso coração. Todas as vezes que eu estiver reunido no meio do povo de Deus, eu preciso ter isso no meu coração. A minha adoração, o meu louvor, a minha comunhão, os meus irmãos aqui presentes, tem a ver com aquilo que vai acontecer naquele tempo. Então vamos avançar aqui na leitura. A reunião presente é uma antecipação da reunião que nós teremos com o nosso Senhor. Vejamos aqui, versículo 2, ele diz,
ele termina o versículo 1 dizendo assim: a nossa reunião com ele. E aí ele diz: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Aqui eu quero chamar a atenção para a palavra demovais. Essa palavra, a tradução dela do texto original grego é movimento produzido pelo vento. Movimento produzido pelo vento. Paulo fala disso lá na Epístola aos Efésios. Agitado por todo lado, por todo tipo de doutrina, por todo vento de doutrina. É esse tipo de agitação que ele está falando aqui, a agitação que produz instabilidade espiritual e emocional. Vou repetir. A agitação que produz instabilidade emocional e espiritual. E esta é uma obra maligna, meus irmãos. É algo que Satanás está fazendo exatamente nesse tempo. O povo de Deus tem demonstrado uma profunda fragilidade emocional e espiritual. O povo de Deus tem se deixado levar pelo espírito do mundo. Quando Paulo diz assim, em Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, a partir do versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Culto com entendimento, culto com consciência. Então aqui ele está falando de culto. Ele está dizendo que o nosso corpo tem que ser um culto. A nossa vida tem que ser um culto. O nosso viver tem que ser um culto. Então, se eu tenho consciência que a minha vida é um culto, que tudo o que é em mim tem que bendizer o Senhor, aí ele vai dizer assim, o culto a Deus. Aí ele segue adiante e fala, e não vos conformeis com este século, este mundo. Isto é, não entreis na forma, não entreis no padrão, não entreis na medida do mundo. O que ele quer dizer? Se eu entro na medida do mundo, se eu entro em conformidade com o mundo, eu deixo de ser um culto a Deus. Está muito claro o texto. Você percebe que o texto é explicativo. Então, é a mesma exortação, irmãos. Porque é isso que Satanás quer fazer comigo e com você. Por que existe esse culto ao corpo nos nossos dias? Nunca uma geração foi tão amante de si mesma como a nossa. Nunca houve uma geração tão voltada para o eu, para o ego, para o corpo como a nossa. E aqui não quero falar em tom de crítica, eu quero falar em termos de discernimento. Nós precisamos ser cuidadosos, não é questão que você precisa ser cuidadoso com o seu corpo, nada disso. É quando existem os exageros, é quando você beira a idolatria de si mesmo, uma egolatria. É quando isso começa a mudar os seus afetos. É quando você não percebe que de maneira sutil o inimigo está te arrastando. Não é porque você está olhando para Cristo, é porque você está olhando para o mundo. Você se lembra de Asaf no capítulo 3, no Salmo 73? Salmo 73, Salmo de Asaf. Então ele vai dizer isso. Que chegou um momento, ele começou a olhar para as pessoas à sua volta. E ele começou a olhar que as pessoas sem Deus eram pessoas atraentes, pessoas que chamavam a atenção. Parecia que essas pessoas eram verdadeiramente felizes. E aqueles que buscavam a Deus pareciam pessoas infelizes, oprimidas, tristes. Então, este conceito baseado numa visão errada começou a oprimir seu coração. E é lindo quando Asaf está descrevendo isso. Então ele vai descrevendo, aí ele coloca uma nota muito importante nesse Salmo 73. Ele diz, até que eu entrei no santuário do Senhor. Esta é uma visão celestial para nós. É porque você precisa ver todas as coisas segundo o padrão de Deus. Irmãos, deixa eu colocar aqui para vocês esse ponto.
Nós precisamos olhar para todas as coisas à nossa volta segundo o padrão de Deus. Nós precisamos medir todas as coisas por um padrão celestial. Porque, meu irmão e minha irmã, Jesus te salvou, perdoou todos os seus pecados, te deu a filiação eterna. O nosso Senhor Jesus, Ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo viesse, o Espírito eterno da Trindade, essa bendita pessoa, para que Ele viesse ser em nós o Espírito de habitação. Imagine, Ele é o fiador de uma nova aliança, Ele é o mediador de uma nova aliança, e ainda nos deu esse advogado, esse paracleto, para que nós, eu e você, pudéssemos experimentar uma tão grande salvação. Não é para você ficar olhando para o mundo, não é para você andar de acordo com o padrão do mundo, é para que eu e você nos mantivéssemos, mesmo nesses dias maus, com um coração celestial, com uma vocação celestial, com um chamamento celestial, com a mentalidade celestial, com uma visão celestial. Porque se nós perdermos isso, meu irmão, minha irmã, se você perder isso, não tenha dúvida, o espírito do anticristo te engolfará, te atrairá, te seduzirá e te destruirá. Então não permita, peça ao Senhor nesta noite, que essa palavra entre como uma espada afiada no teu coração, que Ele possa trazer iluminação daquilo que você não consegue ver, o discernimento que você precisa ter, para não ser levado como aquelas virgens nécias. Você não perdeu o tempo do Senhor, não compreendeu o tempo do Senhor. O Senhor disse isso lá em Lucas: matarão os teus filhos, derrubarão os teus muros, porque não conheceste o tempo da minha visitação. Meus irmãos, eu sei que todos nós estamos profundamente descontentes com tudo que está acontecendo no mundo, com tudo que está acontecendo no nosso país, independente de qualquer coisa, de quem está do lado de cá, de quem está do lado de lá, nós não estamos contentes, mas isso é um processo, e não vai parar, não tem conserto, entende? Não tem conserto, porque o nosso Senhor Jesus está voltando, Ele está vindo para nós, mas nós precisamos seguir ao encontro dEle, o nosso reunir é um caminho ao encontro dEle. É disso que Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então ele está mostrando um lado, nós somos este povo, que o nosso reunir reflete os céus. Compreende, irmãos? O nosso reunir reflete os céus. O nosso reunir é um espelho celestial. Não é um reunir qualquer, não é um reunir de um povo qualquer, mas de um povo que tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos, um povo que tem ousadia de glorificar, de reunir, de exaltar. A nossa oração toca ao Senhor, a nossa adoração toca ao nosso Senhor, o nosso culto toca ao Senhor, porque Ele é um prelúdio de tudo que vai acontecer. Você está entendendo? O nosso reunir é um prelúdio. Amém, irmãos? Vamos seguir aqui. Então Paulo está dizendo: vocês não podem ficar agitados, vocês não podem ficar cheios de instabilidade física, emocional e nem espiritual. É isso que contém nessa palavra demovais. Demovais. O termo grego é saleuo. Saleuo significa isso. Vocês não podem ficar agitados. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente fica até um pouco ansioso, às vezes tomado de ansiedade, de insegurança. Não fique. Não fique. Entre no santuário do Senhor, como Asaf canta nesse Salmo 73. Viva a vida cristã num plano mais alto, mesmo agora, mesmo com toda a dificuldade. Não seja indiferente, não permita que a indiferença apodere do seu coração, não permita. Nós estamos vivendo um momento crucial da nossa caminhada, então é momento de alegria, é momento de ousadia, é momento onde o povo de Deus precisa proclamar esta mensagem. Nós não pertencemos ao mundo, nós não somos desse mundo, nós não estamos debaixo dos padrões desse mundo,
Nosso padrão é celestial. A nossa busca é celestial. A nossa esperança é celestial. O nosso viver é celestial. E isso precisa tomar definitivamente as nossas emoções, os nossos afetos, de uma vez por todas. Então Paulo está dizendo, e vou caminhar aqui para a conclusão. Então ele vai dizer: e não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Paulo está dizendo, não chegou o dia do Senhor, mas olha o que ele diz, não chegou o dia do Senhor, mas nós podemos reunir, como se esse dia já estivesse presente agora, como se esse dia fosse uma realidade agora para nós. É isso que ele está dizendo. Mas muitas vezes, sabe o que impede que o nosso reunir seja esse prelúdio? São as agitações, é a palavra demovais, são as agitações do nosso coração. Porque essas agitações nos levam à incredulidade, irmãos. Nós podemos ouvir uma palavra como essa, eu estou apenas tentando levar vocês a olhar para esses dois textos e ver esta revelação do Senhor, essa iluminação espiritual, porque é esta iluminação, é esta verdade que vai guardar a igreja nesse tempo mau. É esta verdade que estamos guardando agora. É esta realidade, esta experiência de igreja, este viver do povo de Deus, esta mutualidade, este companheirismo, esta unidade, esta comunhão que está nos guardando aqui, é por meio dessa maravilhosa ferramenta, a comunhão do corpo de Cristo, que o Espírito Santo nos mantém íntegros, nos mantém guardados, nos mantém pastoreados, nos mantém olhando para o alto. É por meio dessa instrumentalidade, da comunhão, da reunião, do viver da igreja, que nós somos encorajados, que nós não tememos quem será o anticristo, e nem nos preocupamos sobre a sua vinda, porque a nossa única razão de estar reunidos aqui é pela vinda do nosso Senhor Jesus. É isso que está no nosso coração. Então, eu quero deixar esta palavra como abertura desta série de mensagens que nós teremos aqui. E que o Senhor nos ajude, irmãos. Que nós possamos aquietar o nosso coração nesse tempo. Que essa palavra seja um consolo para você. Que essa palavra seja uma palavra que te encoraje. Que nós possamos ter a consciência da grandeza, do privilégio, deste oásis, que é a comunhão do povo de Deus, que é o nosso reunir, que é cada oportunidade que nós estamos aqui reunidos para celebrar o nosso Senhor, para cantar a sua pessoa, a sua obra, para proclamar a nossa viva e eterna esperança, que o nosso reunir proclame isso, cada reunião possa proclamar isso, nosso Senhor Jesus está voltando. Nós nos reunimos aqui porque estaremos reunidos com Ele lá. Nós cantamos aqui porque cantaremos para Ele lá. Nós temos a sua presença aqui porque teremos a sua presença lá. Se Ele disse que estaria entre 2 ou 3 reunidos em seu nome, então nós sabemos que se reunir do Senhor conosco, será a nossa reunião com Ele lá. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Louvamos o teu nome, Senhor. Senhor, nós precisamos que o teu Espírito Santo possa, por meio desta palavra, tocar a nossa consciência. Iluminar os olhos do nosso coração, Senhor. Para que nós possamos compreender toda a riqueza, toda a esperança do nosso chamamento. A natureza desta reunião. Por que nos reunimos assim? Por que estamos aqui? Por que temos nos reunido? Senhor, a única razão é o Senhor mesmo. A única razão é porque a nossa reunião, ela tem uma conexão com aquela grande reunião que acontecerá na tua vinda. Então abre os nossos olhos, Senhor. Senhor, abra os nossos olhos. Porque
quando nós compreendemos a grandeza disso, quantas pessoas serão libertadas, quantas pessoas serão curadas, quantas pessoas compreenderão que nesse mundo de trevas há um povo que está sendo iluminado pelo Senhor, que esse mundo de angústia, onde as pessoas estão desesperadas, onde as pessoas estão perturbadas, onde as pessoas estão inseguras, há um povo que tem uma âncora segura, que penetra além do véu. Ó Senhor, onde muitos estão desencorajados, desanimados, onde muitos estão apostatados, indiferentes, há um povo que tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos, para poder te glorificar. Senhor, este é o reunir do teu povo. Ganha, Senhor, ganha o nosso coração nesta noite. Ganha o coração de todas as assembleias representadas aqui neste lugar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.